Para entender a situação que das instituições que estão aqui nessa sala, somente a história pode explicar. São histórias muito peculiares, é um acervo que vem daqui, é um instituto de pesquisa que passa a fazer parte da universidade. Então, é uma história muito heterogênea, em que nós procuramos, nós, os professores, encontrar espaço para atividades muito relevantes. Então, a heterogeneidade, dada essa diversidade histórica, é inevitável e, com o tempo, na minha opinião, vem sendo valorizado. Os institutos especializados como órgão de integração. Mas devem ganhar mais destaque. Já mostraram na sua história que pode ocupar um espaço maior. Não os seus filhos menores, que estão aguardando o amadurecimento de forma nenhuma, eles têm capacidade de autonomia perfeita. O que eu não quero, que eu acho que é uma coisa muito importante num momento como esse, é misturar critérios acadêmicos com critérios políticos. Se um determinado instituto quer caminhar numa direção por razões acadêmicas, muito bem, vamos apoiar. Se é puro fortalecimento político, a gente fica desconfiado que isso não basta. O critério, afinal, deve ser um critério acadêmico. A justificativa deve ser a justificativa acadêmica. É olhar a sua história, ver como ela se projeta no futuro e vai ser feita, sobretudo por vocês, nos próximos anos. Eu acho que, no momento, algumas coisas poderiam talvez se beneficiar do alto espírito público que se encontra na universidade, por exemplo, quando os diretores fizeram aquela proposta aprovada em 1º de outubro. Unidades perderam, menores, naquela movimentação, abriram mão a favor de um bem maior da instituição. Eu acredito, professor Colombo, que o tema da vinculação subsidiária era uma boa ideia e, na medida que ela foi se desenvolvendo, ela foi minguando e talvez seja o caso de um espírito público voltar a dominar as nossas decisões. Veja, o que aconteceu no espírito público. Todo mundo concorda com vinculação subsidiária, mas na hora de abrir mão do seu docente, vem o departamento e fala, mas dessa forma não é possível. Então, precisa acertar politicamente nas nossas regras algo que alguns abram mão para que a multidisciplinariedade, que os projetos conjuntos progridam. Se todo mundo ficar fechado na sua vinculação, como o professor Vanderlei falou, que a legislação é muito rígida, muito dura, eu sei muito bem, há muito tempo, meu chefe é o chefe do departamento, é isso, cada um de nós tem um chefe do departamento. O resto é mais flutuante, sujeito a interpretações. Para que o NAP possa vingar adequadamente, nós temos que abandonar um pouco disso, para que os institutos especializados na sua vinculação subsidiária possa avançar nessa direção. E isso não é só para o instituto especializado, é para todos. A gente vai ter que trabalhar com o espírito aberto, porque é por aí que as coisas podem avançar. Eu entendo que é uma questão de fundo mais importante. É dotar as nossas atividades de pesquisa de uma autonomia maior que as desvincule desta autarquia, desse comportamento déspota das unidades e dos departamentos. Laboratórios com mais autonomia, com docentes, com pesquisadores, com força para levar adiante os seus projetos e com um equacionamento político adequado para que possa desempenhar as suas atividades. Separar o político do acadêmico. Eu acho realmente importante que a universidade tenha uma política de Estado e esse ano próximo é um bom ano para tratar desse tema. A política de Estado se manifesta em vários documentos. Por exemplo, no nosso Estatuto. O Estatuto é o que há de permanente. Nossos regimentos têm uma boa durabilidade. Então, colocar lá o que nós queremos, os nossos rumos, é uma oportunidade muito significativa que nós temos.
Nós temos iniciativas na direção de planos de horizonte mais longos. O que a CPA fez com o PDI foi conversar com a universidade, estabelecer critérios em conjunto, propor métodos até 2017, com a perspectiva de que isso seja alongado no futuro. Muitas coisas a gente talvez veja descontinuidade, mas às vezes a gente esquece outras que têm muita continuidade. Por exemplo, vamos contratar professores RD&DP. Faz 20 anos que nós estamos fazendo isso, preferencialmente. Talvez alguns até digam que fomos longe demais, talvez para algumas áreas profissionais e artísticas deveríamos relaxar um pouco disso. Mas é uma bela oportunidade e eu não posso deixar de reagir a perguntas feitas do que a reitoria pensa. Olha, a reitoria é um prédio vazio de pessoas que mudam rapidamente. Ela não tem muitas ideias que vão durar por muito tempo. Estamos nós, aqui tem candidatos, daqui a pouco serão outros. A gente precisa mais do que isso. A gente precisa diretrizes de longo prazo, genéricas. O Estatuto tem suas atividades, sim, bem definidas. Uma visão mais ou menos coerente, nós podemos estabelecer. A CPA trabalhou nessa direção e podemos mudar. Então, vocês têm razão, nós temos que fortalecer esse documento que era do CPA e passar a ser um documento do Conselho Universitário para ter envergadura adequada. Assim, algo será mais permanente. Eu tenho a impressão, curiosamente, que vocês não estão em risco institutos especializados. Pelo contrário, a dificuldade de claros docentes foi porque não tínhamos claros docentes que a Assembleia, depois de muito esforço, nos ofereceu apenas 700 e aqueles outros são para substituição. Numa época de vacas magras de carga, é duríssimo entre cargos. Então, o tema de cursos novos, quando tem uma planilha famosa lá na CLP, fala que tem cargos de docente, tem cargos de funcionário, tem investimento, tem tudo isso para ser olhado para aprovar um cargo, aliás, depois dos méritos estarem completamente satisfeitos do COGE, em todos os órgãos colegiados. Então, tem mais diálogo, tem mais sucesso, tem mais consistência do que aparentemente quem chegou há pouco tempo no tema parece. Agora, consistentemente, vocês precisam ter um status valorizado. Isso se justifica. Andamos muito nessa direção e vamos caminhar nessa direção. Acho que isso vai avançar com os rudimentos de plano de Estado. Agora, querer que o governo do Estado tenha um plano, às vezes ele fez tentativas. O professor Brito, da FAPESP, liderou o chamado Plano Diretor de Expansão do Ensino Superior, pelo que o professor Melchior está aqui, que envolveu mais de 60 pesquisadores. E o que dizia lá foi implementar. Dizia basicamente o seguinte: deixe as universidades como está e cresça o sistema Paula Souza. Foi o que ocorreu. Desde 90 e pouco, tínhamos um plano. Está na hora de renovar esse plano, porque olhamos para a Califórnia, coisas desse tipo, eu acho que gostaríamos de ter algo nessa direção. A descentralização e centralização é tema de estatuto, sobretudo. Vamos discutir isso nesse próximo ano. Vamos chamar especialistas que entendem de processo, falar isso pode, isso não pode. Agora, querer revogar a 8666 parece que é um pouco mais difícil, um pouco mais demorado. Pequenos diálogos externos na legislação, Tribunal de Contas, deve ser feito, mas é difícil, demora e temos um espaço limitado. O trabalho de diálogo, de aprimoramento, está em curso. O nosso pessoal técnico e administrativo lida junto, vive com o pessoal da FAPESP. Por que eles não adotam as práticas da FAPESP? Deve ser por um problema menor. Não posso adivinhar outra coisa. A legislação é a mesma. Então, eles trabalham com GFINS e outras coisas desse tipo. Temos trabalhado em informática. Vamos avançar nessa direção. Mas veja, é uma universidade muito grande, 120 mil pessoas, 4 bilhões, talvez 300 por ano. E, às vezes parece notável como é que ela avança com todas as dificuldades que nós lembramos corriqueiramente. Queria só lembrar mais um dado, que de 95 para cá,
cresceu 10% no número de funcionários, 15% de docentes, e as atividades fim cresceram mais de 100%. Estamos trabalhando melhor, com mais resultados, talvez de forma espantosa para nós mesmos. Está avançando. Não estamos em crise, estamos trabalhando bem. A graduação, a pós-graduação, a pesquisa, a cultura e extensão têm resultados positivos. Muito obrigado. Aqui com vocês, mais uma tarde rica de debates, diálogo, que é o que nós nos propomos a fazer, acredito que foi aqui na mesa. É importante, eu acho, destacar que está faltando a definição de uma carreira de pesquisador. Enfatizamos isso. Enfatizamos a necessidade de que o PDI vá para o Conselho Universitário e seja aprovado nessa direção. Devemos avançar em tudo que fortaleça o DNA das instituições. Elas não devem levar em considerações medidas de natureza política, porque sua sobrevivência não está ameaçada. Tem mérito acadêmico suficiente, largamente demonstrado para ter um futuro brilhante, e se jamais foi o critério único de contratar docentes para a graduação, jamais será o critério único de contratação de docentes, os elementos da graduação. Pelo contrário, é um dos elementos apenas. Na carreira dos docentes, não apenas os elementos de pesquisa, mas o que faz na graduação, o que faz na cultura e extensão, terão um papel importante. As carreiras poderão seguir trajetórias diferentes, valorizando esses vários itens, como está no nosso site, desde o início da colocação do nosso programa. Quem fala em diversidade não pode falar em critério único, jamais. É sempre diálogo, reconhecendo peculiaridades, muita conversa, consenso, para gerar um futuro brilhante que a universidade tem trilhado. Nós não estamos em risco, estamos em um momento de dificuldades e com sabedoria, com conhecimento, poderemos seguir em nossa trajetória. Agradeço novamente a colaboração aí de todos, inclusive o professor Hildo e os membros aqui da mesa. Muito obrigado.